Beleza. Então, vamos lá. Aqui. Bom, então, vamos lá para a segunda parte da aula de hoje. A gente vai falar sobre... Bom, a gente já falou sobre teste para variância. Ah, é sempre bom comentar, né? A gente fez teste para variância, mas a gente podia testar também o desvio, né? Mas se a gente quisesse fazer o teste para o desvio padrão. Então, ó, a gente teria o seguinte, se o meu teste, um teste equivalente a esse seria testar se sigma é 2 versus se o sigma é diferente de 2, concorda? Que aí o sigma 2 é ser 4 e o sigma 2 diferente de 4. Tá? Então, se eu tivesse que testar a hipótese sob sigma, se eu dissesse assim, ateste a hipótese de que não a variância populacional é igual a 4, mas o desvio populacional é igual a 2. Aí tem que aprender a fazer um novo teste de hipótese para poder testar isso? Não. Basta você notar que essas hipóteses são equivalentes a testar se sigma 2 é 4 versus sigma 2 diferente de 4 e beleza, tá? Então, a gente acabou aprendendo dois testes em um, que é o teste da variância e o teste do desvio, eles são análogos. Então, se eu quiser testar o desvio, beleza. É só eu elevar ao quadrado e fazer o teste da variância que pronto, tá? Então, só abrir esse parênteses aqui rapidamente, né, para vocês não estranharem se tiverem que fazer um teste para o desvio padrão. Né? Na verdade, a gente aprendeu da variância e a gente pode usar o teste da variância para testar o desvio também, tá? Eu acho que esse ponto ficou faltando falar no finalzinho aí da primeira parte. Então, vamos lá, para a segunda parte da aula, em que a gente vai falar sobre teste de hipótese para proporção populacional, tá? Então, a gente está no seguinte caso, a gente quer testar a afirmação, né, de que a proporção populacional é igual a um valor versus diferente daquele valor, ou maior ou menor. Então, vamos para alguns exemplos em que a gente possa ter essa característica, né, da proporção, né, de testar, fazer testes para proporção. Então, ó, primeiro, a gente tem o seguinte, como é que é o setup, né, desse tipo de teste? O que vai acontecer quando eu quiser fazer teste de hipótese para proporção? Eu vou ter o seguinte, minhas unidades amostrais são xis, essa aqui é a iésima unidade amostral. Então, tipicamente nos testes para proporção, eu tenho o seguinte, eu tenho uma variável xi, essa variável ela é um indicador, então ela vai assumir os valores 1 ou 0, ela vai assumir 1 se a unidade i tem uma característica de interesse e 0 se não tem. Por exemplo, vamos pensar aqui no caso mais tradicional de teste de hipótese para proporção, que seria, digamos, pelo menos no meu contexto, a gente pode pensar sobre proporção de intenção de votos, né, numa eleição, digamos assim. Então, você tem um candidato X lá, e aí xi vai ser igual a 1 se o iésimo entrevistado, né, é um eleitor daquele candidato X, ou vai ser 0 se o iésimo entrevistado não é um eleitor daquele candidato. Então, na população, né, eu tenho que cada uma das minhas unidades vai vir de uma Bernoulli, né, porque é uma variável indicadora, que ela é 1 se acontece uma coisa e 0 se não acontece. Então, essa Bernoulli está associada a uma probabilidade de sucesso P, né, e essa probabilidade de sucesso vai ser, na população, né, vai ser exatamente a proporção de votantes daquele candidato, né, de eleitores daquele candidato. Tá? Então, é isso que a proporção vai representar. O xis vai indicar se a pessoa é um eleitor daquele candidato ou se não é eleitor daquele candidato. Um outro exemplo que a gente poderia tratar, né, seria talvez, digamos assim, se a gente está interessado em saber qual o percentual da população brasileira de adultos acima de, sei lá, de 30 anos que é obeso. Né? Então, estou olhando para a obesidade em adultos acima de 30 anos. Então, o xi vai ser 1 se o indivíduo observado, né, se aquele indivíduo, se o iésimo indivíduo, ele for obeso, e 0 se não for. Né? Se ele tiver obesidade, vai ser 1, se for 0, não tem obesidade. Da mesma forma, esse P aqui é a proporção de pessoas na população, nessa população de adultos acima de 30 anos, que é obesa. Então, eu vou olhar na minha amostra, vou ver qual foi a proporção de obesos na minha amostra e vou usar ela para estimar
a proporção populacional. Então, o que eu quero fazer é fazer um teste para esse valor aqui, para o valor de P, que é a proporção na população toda. Então, ó, eu tenho duas coisas. Eu tenho a proporção populacional, que é o Pzinho, e eu tenho a proporção amostral. Como é que eu faço a proporção populacional? Eu pego todos os xis da população inteira, então, para tirar a proporção amostral, eu tenho que fazer na população toda, e por isso eu botei esse N grande aqui. Então, esse N grande, no caso lá da obesidade, seria o total de adultos acima de 30 anos, tá? Então, eu teria que fazer um censo, pegar todo mundo que tem mais de 30 anos e fazer essa proporção aí, tá? Isso é inviável, então, ao invés de fazer isso, eu faço a proporção amostral, que é, ao invés de somar todo mundo na população, eu vou somar só os caras que estão na minha amostra, né? Então, por isso, um Nzinho. Então, meu Nzinho menor do que Nzão, esse Nzão é o tamanho da população, e o Nzinho é o tamanho da amostra, tá? É o tamanho da amostra. Então, ó, a minha proporção populacional eu vou denotar por P chapéu, tá? Lembrando, né, que a nossa notação era a seguinte: eu vou chamar de θ chapéu, eu vou denotar por θ chapéu um estimador de θ, né? Então, ó, só para a gente pegar a frase, né, um exemplo é x barra, eu posso denotar com mi chapéu, porque o x barra é estimador de mi, tá? Então, da mesma forma, o P chapéu ele é usado como estimador de P, tá? Então, só para a gente frisar a notação. E esse P chapéu nada mais é do que a proporção de, no caso do nosso exemplo, de obesos na amostra. Bom, e aí, vamos lá. A gente precisa, para elaborar um teste, a gente sempre vai precisar da estatística de teste. Então, ó, vamos relembrar algumas coisas. Quem é P chapéu? P chapéu eu escrevi dessa forma, tá? Então, ele é a média amostral dos xis em que as xis são bernoullis. Então, né, como P chapéu é 1 sobre N, somatório de xi, onde I vai de 1 até Nzinho, o P chapéu é x barra, né? Concorda? Porque ele é a média amostral dos xis, no caso particular, em que os xis são bernoulli P. Então, como o P chapéu ele é x barra, então, né, pelo TCL, se o N for grande, então pelo TCL e com o N grande, eu tenho x barra aproximadamente normal. Lembram disso lá do TCL? Dizia o seguinte, ó, que a média amostral tem distribuição aproximadamente normal quando o N é grande. Tá? Beleza, se eu identifiquei que a minha distribuição é normal, falta calcular os parâmetros. Então, ó, quem é o primeiro parâmetro da normal? O primeiro parâmetro da normal é o valor esperado da variável aleatória. Tá? No caso, como eu estou tratando de x barra, né, ou de P chapéu, vai ser o valor esperado de x barra. E a variância vai ser var de x barra. Então, a gente viu o quê? A gente viu que E de xi, E de x barra coincide com E de xi, né? Então, vou anotar aqui. Então, E de x barra coincide com E de xi. A gente já fez essa, eu acho que o Leandro já deve ter feito essa observação com vocês, que a média da média amostral coincide com a média das unidades, né, amostrais. Então, como xi é Bernoulli P, quem é a média de xi? A média de xi é P. Lá atrás a gente fez essa conta. Acho que o Leandro deve ter feito essa conta com vocês. Mostrando que se xi tem distribuição Bernoulli, então o valor esperado de xi é igual a P. Bom, e a variância? Vamos olhar agora para a variância de x barra. Então, aqui, ó, entrou o P, essa foi a justificativa, né, para entrar o P. E a variância? A variância de x barra
A gente também já sabe que é N vezes menor do que a variância das unidades amostrais. Tá? Então, ó, quem é a variância? Tudo bem isso? Tá? Foi uma coisa que a gente ensina lá na parte do TCL, do Teorema Central do Limite, que vocês certamente viram isso lá. Tá? Então, a variância da média amostral é N vezes menor do que a variância da unidade amostral. Então, quem é a variância de xi? Bom, variância de xi é variância da Bernoulli P. Então, vou colocar aqui, ó, var de xi igual a... Quem é a variância da Bernoulli P? A gente mostrou lá atrás que a variância da Bernoulli P era P que multiplica 1 menos P. Então, aqui ó, vai entrar no lugar da variância de xi, entra P vezes 1 menos P. Agora, eu só tenho que manter, né, a minha divisão por N. Então, aqui no lugar da variância de x bar, entrou P, 1 menos P, sobre N. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tá? Se tiver algum ponto que vocês não lembrem, é só falar, tá? Eu comento com calma. Mas esse é o procedimento. Então, o primeiro parâmetro é o valor esperado da variável aleatória, o segundo parâmetro é a variância. Aí eu só calculei quem é o valor esperado de x bar. É o mesmo valor esperado de x, que é P, e quem é a variância de x bar? N vezes menor do que a variância, né, das unidades amostrais, que no caso da Bernoulli é P1 menos P. Tá? Ah, que bom, botei para gravar, esqueci. Estava travando? Voltou? Ah, parece que voltou, né? Entendi. Bom, então beleza. Ó. Concluí que P-chapéu tem distribuição aproximadamente pelo TCL, né, normal, com média P e variância P, 1 menos P, sobre N. Aí eu vou fazer o seguinte, então, se eu quiser padronizar P-chapéu, eu faço o seguinte, lembrando lá, né, qual o processo de padronização? É você subtrair a média da variável aleatória e dividir pelo desvio padrão. Então, você vai dividir por P1 menos P, dividido por N. Tá? Então, ó, essa daqui é a distribuição de P-chapéu padronizada. Então, como eu padronizei a distribuição de P-chapéu, eu vou ficar com uma distribuição que tem média 0 e variância 1. Sempre que eu padronizo, eu termino com uma distribuição de probabilidade que tem média 0 e variância 1. Tá? Isso é do processo de padronização. No caso da normal, se eu tiver a minha variável aleatória original sendo normal, depois de padronizar, eu também vou ficar com uma normal. Tá? Então, isso quer dizer que a minha distribuição normal padronizada, né, que é a distribuição de P-chapéu padronizado, vai ser normal padrão. E aí, olha só, eu posso usar agora essa distribuição aqui, né, eu posso usar essa estatística como estatística de teste. Né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o meu teste de hipótese usando essa quantidade como estatística de teste. Tá? Então, esse aqui eu posso chamar de, vou escrever até aqui embaixo, de estatística de teste. Tá? Estatística de teste. Então, está aqui minha estatística de teste, né? Tem essa expressão. Então, o que eu fiz daqui para cá? A única coisa que eu fiz foi, eu estou supondo H0 verdade, então, o meu H0 sempre é uma igualdade, né? P igual a P0, em que esse P0 é um número. Por exemplo, no caso da obesidade, eu posso supor, pegar, sei lá, uma pesquisa de 10 anos atrás, e eu quero saber, será que a proporção de obesos continua a proporção que eu tinha estimado lá 10 anos atrás? Então, eu vou pegar o valor que eu estimei, aí eu estou chutando, tá? Vamos supor que seja 20% da população obesa, tá? População de interesse. Eu não faço a menor ideia, talvez o meu chute seja totalmente louco, né? Mas o teste de hipótese vai me ajudar a dizer se o meu chute inicial é bom ou se é ruim. Então, por exemplo, vou dizer P igual a 20%, e aí eu vou trocar, né? Porque como H0 é verdade, o P igual a P0.
Então, aqui, ó, eu vou colocar na estatística de teste, onde aparece P, eu vou colocar P0. Porque sobre H0, o P e o P0 são a mesma coisa, então eu posso trocar o P por P0. E quando eu fizer isso, né, eu consigo calcular a minha estatística de teste, porque ela vai depender de P-chapéu, que é um cara que eu observei na amostra, que é a minha proporção amostral, e vai depender do P0, que é o meu chute. Então, isso aqui é numérico, eu consigo calcular. Tá? Então, ó, interessante isso. No caso desse teste de hipótese, eu consegui deduzir com vocês uma estatística de teste que tem distribuição conhecida. Tá? Na maioria dos casos, isso não vai acontecer, que foi o caso da variância. No caso da variância, eu tive que tirar isso aqui da cartola. Tá? Tive que tirar essa relação aqui lá dos confins da estatística. Né? A gente não consigo mostrar isso para vocês. No caso, né, da proporção do teste para proporção, eu até consigo fazer e demonstrar que, de fato, a minha estatística de teste deve ser essa. Tá? Então, é um caso um pouquinho mais fácil. Né? Então, vamos lá, vamos usar isso aqui só para a gente definir a região crítica dos nossos testes. Né? Então, é o seguinte, como a estatística de teste tem distribuição normal 0,1, então eu vou definir minha região crítica do teste da seguinte forma. Se o H1 for unilateral à direita, né, P maior que P0, eu vou rejeitar do lado direito da normal 0,1. Se a estatística de teste for menor que P0, eu vou rejeitar do lado esquerdo. E se o teste for bilateral, eu posso fazer um intervalo de confiança, ou então eu posso rejeitar, né, se eu tiver tanto com valores muito negativos, né? Lembrando que agora não é mais que quadrado a distribuição é normal, então tem que olhar na tabela da normal. Então eu posso olhar tanto na parte mais negativa quanto na parte mais positiva. Tá? E aí eu vou ver, bom, se a estatística de teste estiver na região crítica, rejeito H0. Se não tiver, né, caso contrário, eu aceito H0, tá bom? Bom, então, dito isso, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vamos para esse exemplo, que é um exemplo de partos prematuros, tá? Então, lá naquela aula que eu dei para vocês lá de R, eu trabalhei com esse conjunto de dados, é o mesmo conjunto que eu mostrei para vocês lá. A gente tinha o seguinte, uma das variáveis, não sei se vocês vão lembrar, daquele estudo, né, era o histórico de partos prematuros em 189 gestantes. Então, tinha lá 189 gestantes, né, que procuraram tratamento nesse centro médico especializado em gravidez de risco, no intervalo de 1 ano. Então, no intervalo de 1 ano, a gente observou algumas ou todas, agora eu não lembro do estudo, né? Quando eu digo a gente, eu não estou envolvido, mas então, os autores do estudo fizeram, né? Olharam para 189 dessas gestantes, durante esse intervalo de 1 ano, e pegaram algumas informações sobre elas. Uma delas é o histórico de partos prematuros. Ele perguntou para aquela gestante, você já teve parto prematuro anteriormente? E aí, né, fazendo aqui o gráfico de barras, né, para essa variável histórica de partos prematuros, a gente nota que a maioria das gestantes nunca teve parto prematuro antes, né? Que bom. Mas teve um número reduzido delas que tiveram, sim, partos prematuros. Né? Tiveram mulheres que tiveram um parto prematuro anteriormente, uma quantidade pequena, mas ainda assim, algumas tiveram 2 partos prematuros, e eu acho que na base de dados, essa alturazinha aqui se refere a uma mulher apenas, que teve 3 partos prematuros, né, anteriormente. Então, essa é a cara do meu conjunto de dados. Eu não observei nenhuma mulher, nenhuma gestante que já tendo tido mais do que 3 partos prematuros. Então, ó, na minha amostra, eu tinha 159 gestantes que nunca tinham tido partos prematuros. Então, ó, essa altura daquele do gráfico de barras é 159. Então, eu tenho 159 gestantes que nunca tinham tido partos prematuros, e o resto, né, que tinha tido era o restante, que era 30. Então, essa parte aqui se refere a 30 gestantes. E essa parte aqui se refere a 159 gestantes. Tá? É para deixar mais em destaque, né? E aí o objetivo é testar com 2% de significância se mais de 10% das mulheres em gravidez de risco já tiveram parto prematuro. Então, vou lá. H0 é
é um teste para proporção, porque eu quero testar se mais de 10% já teve parto prematuro. Então, ó, a hipótese nula sempre é igualdade. Então, eu vou testar se é igual a 10%, que é 0,1, ou então, se eu rejeitar a hipótese, aí eu vou concluir, né, que, na verdade, a minha proporção deve ser de mais de 10%, tá bom? Que é 0,1. Então, na hipótese nula, eu vejo se a proporção de mulheres que já tiveram parto prematuro foi de 10% versus a proporção maior do que 10%, tá? Lembrando aqui, né, então eu vou colocar só a interpretação de P, que é para a gente não esquecer. Então, P representa a proporção de mulheres na população, né, na população de interesse que já tiveram pelo menos um parto prematuro, né, que já tiveram algum parto prematuro, tá? Eu só anotei aqui para não me confundir, que o P está contando partos prematuros, tá? Eu podia estar olhando para a probabilidade de mulheres, ou proporção de mulheres, que nunca tiveram parto prematuro e fazer com 90%. Tá? Então, aqui é só para não me confundir mesmo. Então, agora vamos anotar as quantidades do teste. Então, eu tinha aqui, ó, a primeira etapa são as hipóteses, e aqui eu já vou colocar os dados do teste. Então, ó, na minha amostra, P-chapéu, que era a proporção de gestantes que já tinham tido parto prematuro, é de 30 sobre uns 189, não é? Eu tinha 189 gestantes no total na amostra, das quais 30 tiveram parto prematuro. Então, 30 sobre 189. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 63, se eu não cometi nenhum erro. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tinha P chapéu, vou chamar de P hat, igual a 30 sobre 189. Eu escrevi errado. Então, vamos ver quem é o P hat. O P chapéu. 0, estranho, deu 0,159, tá? Aí eu já vou arredondar aqui para 3 casas. Então, deu 0,159. Nota que na minha amostra, né, eu já observei a proporção maior do que 10%. Então, o teste vai me dizer, tá, mas essa é a proporção amostral. Será que a proporção populacional, será que isso é um indicativo de que a proporção populacional também deve ser maior do que 10%? Então, é isso que eu vou verificar, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui a distribuição da estatística de teste, porque ela é a próxima etapa, tá? Então, etapa 2 é estatística de teste. E sua distribuição sob Hz. Então, a minha estatística de teste vai ser Z igual a P chapéu menos P0 sobre raiz de P0, 1 menos P0 sobre N, tá? Então, no caso, vai ser P chapéu. Aí, lembrando, eu não posso substituir, vou começar a substituir valores, mas eu não posso substituir valor de variável aleatória ainda. Então, eu vou achar P chapéu, que é o valor da variável aleatória, menos, quem é o P0? 10%, sobre raiz de, aqui vai dar P, 0,1, 1 menos P, né, 1 menos P0, vai ser 1 menos 0,1, que vai dar 0,9. Eu já vou deixar assim, tá? Dividido por N. Quem é N? N é... esqueci de anotar. N é 1
189. Então, dividido por 189, tá? Então, beleza. Isso aqui... Aí eu só vou prosseguir um pouco a conta, né? Menos 0,1 sobre raiz. O que é 0,1 vezes 0,9? É 0,09, tá? Dividido por 189. Então, deu isso aqui. Tem distribuição aproximadamente, né, pelo TCL. Como o N é grande, nota que o N é 189, o N já é grande. Então, isso aqui tem distribuição normal 0,1, tá? Então, beleza, sobre H0, né? Então, isso aqui sobre H0. Tá? Desculpa por ter ficado tão exprimido, mas é porque eu quis botar mais uma linha de conta, mais uma passagem de conta, então acabou tendo que exprimir. Então, beleza, eu já fiz a estatística de teste, já botei a distribuição dela sobre H0. Então, 3, tem que definir a região crítica, né? Região crítica. Então, a minha região crítica é a região para a qual eu devo rejeitar H0. Então, região crítica igual a... Deixa eu voltar um pouquinho aqui para poder definir com vocês. Aqui a minha hipótese era H0 P igual a 0,1. E H1 era P maior do que 0,1. Tá? Então, como eu quero, se eu rejeitar, eu vou concluir que P é maior do que 0,1, então eu tenho que rejeitar, né, H0 se eu observar que o P chapéu, né, que é o estimador de P, for grande. Né? Se o P chapéu for maior do que Q, rejeito H0. Tá? Então, eu vou anotar aqui, separado, porque eu quero fazer o teste com a estatística de teste direto, né? Fazer a região crítica em função da estatística de teste. Vou apagar aqui. E como eu quero rejeitar se o P chapéu for maior do que Q, isso quer dizer o que é em termos da estatística de teste. Então, aqui eu tenho, se P chapéu for grande, eu rejeito. Mas se P chapéu ser grande, é equivalente ao Z ser grande também. Né? Porque se eu aumentar o valor do P chapéu, o Z também aumenta. Né? Então, se P chapéu cresce, Z cresce, então quer dizer que se P chapéu é grande, Z também vai ser grande. Então, eu vou rejeitar se Z, que é igual a P chapéu menos 0,1 dividido por raiz de 0,9, 0,09, sobre 189. Então, vou rejeitar se isso for maior do que um certo valor Q, tá bom? Então, só a região crítica que dá um pouquinho mais de trabalho, se você fizer em função da estatística de teste, mas não dá tanto trabalho, é só ver o que acontece. Se o P aumenta, se eu rejeito para P grande, vou rejeitar para Z grande, então vou rejeitar se o Z for maior do que um certo cara Q. Tá bom? Então, etapa 4. Etapa 4 é calcular o valor de quê? Então, ó, sobre H0, eu tenho que a probabilidade de Z, né, porque sobre H0 isso aqui tem distribuição normal 0,1, então eu vou rejeitar, né, como é que eu calculo o valor de quê? Então eu rejeito H0 se eu observar Z maior do que Q, dado H0. Então, ó, então eu vou pegar a rejeição, então eu vou rejeitar se Z for maior do que Q, né, e eu vou rejeitar com qual probabilidade? Com a probabilidade associada ao nível de significância, né? Se eu voltar aqui, então, ó, vou apagar aqui os outros casos. Então, eu estou nessa situação. Eu estou com a região crítica, que é P maior do que P0. A região crítica não, desculpa, com a hipótese nula, P maior do que P0. Então, eu vou rejeitar se eu tiver à direita, né, com valores, né, à direita. E qual é a probabilidade que eu vou colocar associada? Eu vou colocar a probabilidade alfa, porque alfa é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0. Tá?
Esse alfa é o meu nível de significância que eu estou supondo igual a, não anotei aqui, alfa igual a, alfa igual a 2% de significância. Então, essa probabilidade de rejeitar dado H0 tem que dar 2%. Bom, então beleza, eu tenho que Z, né, então aqui onde Z tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Tá? Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou anotar aqui o que acontece com essa probabilidade para eu conseguir calculá-la no R. Então, ó, a probabilidade de Z ser maior do que um valor Qzinho, essa probabilidade aqui, era igual a alfa, que é 0,02. Se a probabilidade à direita de Q é 0,02, é porque a probabilidade à esquerda de Q é 0,98, concorda? Então, quem é o valor de Q? Q é o quantio da normal, então Q enorme, 0,98, não é isso? Que é, aqui no caso, é 1 menos alfa. Então, o Q enorme de 0,98, como eu estou na normal padrão, né, aqui entraria o 0,1, que no caso do R eu nem preciso informar, tá? Eu podia informar, mas se eu quiser, não preciso. Porque o Q enorme, ele já entende que se eu não colocar nenhum parâmetro, abri o Skype sem querer. Se eu não colocar nenhum parâmetro, eu estou falando de normal padrão. Então aqui, ó, vamos calcular Q enorme de 0,98. Tá? Então, quanto é que deu essa normal? Esse valor, esse quantio da normal. O quantio da normal deu 2,05. Então, esse é o valor de quê? Só para mostrar para vocês o que eu estava falando, né? Se eu pedir Q enorme 0,1, quer dizer, eu quero quantio na normal com a média 0 e o desvio padrão igual a 1. Ó, deu o mesmo valor, tá? Que o R interpreta. Ele diz assim, se tiver faltando a média e faltando a variância, eu vou supor que a média é 0 e variância 1. Eu vou supor que é na normal padrão. Então, beleza, calculei o valor de Q. Então, na etapa 5, eu tenho que definir se eu rejeito H0 ou não. Então, eu rejeito H0. Então, a etapa 5, né, só para não atropelar, né, é a conclusão do teste. Então, conclusão do teste. Então, a conclusão do teste vai ser a seguinte, né? Eu vou rejeitar H0 se... eu rejeitava H0, ó, que eu coloquei aqui, rejeito H0 se Z maior que Q. Então, se Z maior do que Q, e o valor de Q que eu obtive foi de 2,05. Vamos rejeitar H0 se eu observar Q, se eu observar Z maior do que Q. Então, ó, na amostra, observamos Z igual a quanto? Z era... Aí agora que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que eu vou ter que calcular o valor de Z. Z era P chapéu menos 0,1 dividido pela raiz, deixa eu botar, de 0,09 dividido por 189. Nossa, ficou mínimo, né? Então vamos lá, colocar aqui no R. Vamos obter o seguinte, eu vou ter Z igual a P chapéu menos 0,1 dividido por raiz quadrada de quanto? De 0,09 dividido por 189, não é isso? Então, Z igual a P hat menos 0,1 dividido pela raiz quadrada de 0,09 sobre 189. Então, vamos ver quanto que deu o valor de Z. Deu 2,69.
Bom, e aí eu já posso concluir meu teste, né? Porque o que acontece? Como Z, que é igual a 2,69, foi maior do que Q, que era 2,05, então Z pertence à região crítica do teste. Logo, como Z pertence à região crítica, né, então o valor que eu observei de Z está aqui, ó, à direita de Q. Então, esse foi o valor de Zzinho que eu observei na amostra. Então, na amostra, isso aqui deu 2,69, então logo eu rejeito H0. Tá bom? Como rejeitei H0, isso significa o quê? Em palavras, né, se eu rejeitei H0, significa que P deve ser maior do que 0,1, ou seja, a proporção de mulheres, né, de gestantes na população de interesse, né, que já teve parto prematuro alguma vez, deve ser maior do que 10%. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, no procedimento do teste? A minha conclusão é de que eu devo ter a proporção maior do que 10%. Tá? Se for que enorme, F. Dá certo, sim, Davi, dá certo. Cá, você diz nessa parte aqui, né? Essa parte aqui. Né? Vai servir porque eu quero 2% de probabilidade à direita, então, né? Eu vou colocar aqui 2%, média 0, desvio 1, e esse F, né? Ele decodifica o falso, né? E aqui o quarto argumento da função que é enorme é a cauda esquerda, né? A cauda esquerda. Então eu acho que é left tail, alguma coisa assim, lower tail. Tá? Isso, lower tail, beleza, entendi. Então você pode dizer, então eu não quero a cauda da esquerda, eu quero a cauda da direita, eu quero que a cauda da direita, né, tenha 2%, tenha probabilidade de 2%. Não pode fazer assim também, tá? É que, sei lá, eu estou tão acostumado a fazer sempre com o lado esquerdo, que em geral eu coloco assim, eu faço um menos. Mas pode fazer, tá? Com norteio igual a falso. Bom, beleza. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida no procedimento do teste? Bom, então, vamos olhar, vamos ver a última parte, né? Que é a parte do p-valor, né? Então, p-valor do teste. A definição. Lembra lá que eu tinha falado no início da aula, né, que o p-valor é como a maioria dos periódicos, né, reportam os resultados de testes de hipótese. Então, é muito importante a gente falar sobre essa quantidade de p-valor. A gente vai ver que o p-valor ele é mais informativo do que fazer o teste da forma que a gente faz, que é calculando a região crítica, calculando o Q e vendo se o Z caiu lá dentro. Por que é mais informativo? Né? Eu observei, no caso, um Z igual a 2,69, nesse caso aqui. E o meu Q era de quanto? O Q era 2,05. Tá? Então, o que aconteceu? O Z ele caiu em algum lugar aqui, né, à direita. Ele caiu em algum lugar à direita de Q, tá? Mas não foi um lugar assim muito distante do Q, né? Se eu tivesse observado um valor de Z igual a 10,85, por exemplo, esse valor de Z estaria bem na direita, né? Estaria bem para cá. Então, concorda que se esse fosse o meu valor de Z, eu teria ainda mais certeza, né? Ainda mais confiança, se eu quiser dizer, né, dessa forma, teria ainda mais confiança de que deveria rejeitar H0. Né?
mais do que se o z fosse igual a 2,69. Só que isso aí não estaria medido, porque não teria uma medição precisa, né, desse sentido. Eu só saberia que eu tenho bem mais confiança, né, de que eu devo rejeitar, mas eu não sei com mais confiança, digamos assim. O p-valor, ele vai dar exatamente essa quantificação, né, de qual é exatamente a confiança que eu tenho no teste que eu estou fazendo. Então, a gente vai ver isso da definição de p-valor. Por quê? O p-valor, ele é a probabilidade, ele é definido como a seguinte coisa, né? Definido como a probabilidade sobre H0. Então, deixa eu voltar aqui para poder escrever a definição. Então, p-valor é igual a probabilidade sobre H0, tá? De observarmos um valor mais extremo para a estatística de teste do que o valor que foi observado na amostra. Então, vamos fazer isso no caso do exemplo. Então, ela é a probabilidade de observar um valor mais extremo para a estatística de teste. Então, ela é uma probabilidade que envolve a estatística de teste, no caso era o z. Então, a probabilidade de z ser mais extremo do que o que eu observei na amostra, tá? E aí, quando eu falo mais extremo, esse termo mais extremo, ele está de acordo com H1, tá? De acordo com H1. Então, vamos lá olhar quem é o H1. H1 no caso do meu exemplo, né, o H1 era e maior do que 0,1, né? Então, esse era o H1. Então, o que é mais extremo, de acordo com H1, do que o que eu observei na amostra? Eu observei na amostra 2,69, né? Foi esse o valor que eu observei para o Z. Então, de acordo com H1, vai ser mais extremo do que o que eu observei se o Z for maior do que 2,69, que era essa noção que eu estava tratando aqui, né? Então, o Z que eu observei é esse pontinho em azul, que é 2,69. O que é mais extremo do que isso, de acordo com H0? É qualquer valor acima, né, à direita desse pontinho em azul. Então, o p-valor, ele fica sendo a probabilidade sobre H0, a probabilidade sobre H0 de observar um valor mais extremo para a estatística de teste do que o valor que foi obtido na amostra, tá? Pessoal, alguma dúvida nessa interpretação aqui? Isso aqui é a chave, né, para entender o que é o p-valor. Tá? Então, eu tenho que escrever ele matematicamente dessa forma para poder calcular qual é o valor desse cara daqui na amostra. Tá? Qual é o valor dessa probabilidade? Então, p-valor nada mais é do que o valor entre 0 e 1. Né? Tá, e para que eu quero saber o p-valor? Né? Para que isso importa para mim? Bom, importa pelo seguinte, eu vou refazer esse desenho aqui, ver se eu consigo copiar ele. Copiar aqui no Shornal dá um pouquinho de trabalho. Ctrl C, mas eu acho que dá menos trabalho do que refazer tudo. Tá. Beleza. Então, ó, esse era o desenho que eu queria mostrar para vocês. Eu vou apagar algumas coisas que eu não vou usar. Esse aqui também não vou usar. Então, vamos entender o seguinte. Para que eu calculo o p-valor? Porque existe um resultado que me diz o seguinte: se o p-valor for menor do que A, vou anotar aqui, se p-valor menor do que alfa, então eu rejeito H0. Se o p-valor for maior do que alfa, eu aceito H0, tá? E se o p-valor for igual a alfa? Aí você faz o que você quiser. Se o p-valor for igual a alfa, você pode ou rejeitar ou aceitar, tanto faz. E não importa porque o p-valor, ele nunca vai coincidir com o valor de alfa, né? Se você fixou um valor de alfa a priori,
o p-valor ele é uma quantidade contínua, né? Então ele tem probabilidade zero de coincidir com o nível de significância. Então, tanto faz, se você vai botar igualdade aqui, ou você vai botar igualdade aqui, tá? Não vou me preocupar com essa parte. Então, olha, o que eu estou dizendo é que se o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito H0 ao nível alfa de significância. Se o p-valor for maior do que alfa, então eu não rejeito H0 no nível de alfa por cento. Então, nota que antes eu estava fazendo os testes vendo se o valor da estatística caía na região crítica. Agora não, agora eu posso fazer o teste calculando o p-valor e vendo se o p-valor é menor do que alfa. O p-valor é uma probabilidade, ou seja, um valor abaixo de zero, abaixo, entre 0 e 1, e o alfa também. Então, se o p-valor for menor que alfa, rejeita H0. Mas por que faz sentido isso? Né? Por que eu vou rejeitar se o p-valor for menor do que alfa? Bom, pelo seguinte raciocínio. Então, aqui, ó, deixa eu apagar esse valor de vizinho. Vou deixar esse valor para escrever aqui, porque talvez eu use ele lá na frente. Então, ó, vamos escrever em azul o que significa, aonde está o p-valor no desenho. P-valor é uma probabilidade. Então, é sobre H0, então é a probabilidade nessa curva mesmo, tá? Aqui está o Z, 2,69. Então, o p-valor, ele é essa probabilidade aqui. Oi, pode falar. Tem uma dúvida o Davi tem uma dúvida e eu também fiquei meio confuso. Ah, beleza, tá. Obrigado por avisar. Deixa eu voltar lá no chat. Z não seria 2,69? Então, Z tem que ser maior do que ele mesmo. Ah, excelente dúvida, Davi. Exatamente. Isso é uma fonte de confusão muito comum, na verdade, né? Então, Z tem que ser maior do que ele mesmo. É esquisito isso, né? Então, ó, seria uma coisa estranha, né? Eu escreveria assim, P de Z maior do que Z. Isso aqui é zero, né? Porque o Z sempre é igual a Z. A questão é que tem uma sutileza, né? Porque o Z maiúsculo é variável aleatória. E o Z, esse valor que eu coloquei aqui, é o valor de Z que foi observado na amostra. Então, esse cara é um Zzinho, que é uma constante. Então, o que eu faço? Eu calculo o valor observado de Z na amostra, e aí, esse valor calculado é o valor Zzinho. Então, na verdade, eu não estou nesse caso. Eu estou no caso de P de Z maior do que Zzinho. Esse Zzinho é um valor numérico, tá? Então, no caso, esse valor Zzinho aqui deu 2,69. Né? E aí faz sentido, né? Porque o Z tem distribuição normal 0,1. Então, eu vou estar me perguntando qual é a probabilidade de, na normal 0,1, eu observar um valor maior do que 2,69. Então, é exatamente o que o Carlos notou aqui, ó, que esse Z grande é da distribuição, ou seja, é a variável aleatória. E aí a gente vai calcular a probabilidade usando Z maiúsculo. Né? Então, de fato, é tipo o que está denotado aqui. É eu fazer P de X maior que X, ou no caso, Z maior que Zzinho. Exatamente, o Z pode variar dependendo da amostra e de outros dados, exatamente, é isso mesmo, Davi. Então, quando eu falo de Z grande, né, o Z grande, ele é o Z levando em conta ele como variável aleatória. Então, se eu tiver uma outra amostra, eu vou observar outro valor para Z. Se eu tiver uma terceira amostra, eu vou observar um outro valor para Z grande. Então, esse valor de Z grande é o Z geral, né? O Z antes de eu observar a minha amostra, digamos assim. Né? Era o valor que representa a aleatoriedade sobre Z. E o Zzinho, na verdade, ele é um valor que eu observei de fato, né, na primeira amostra que eu colhi. Tá? O Z pode variar? Isso, exatamente. Tá? Então, realmente, pessoal, essa é uma dúvida bastante pertinente, é uma coisa que realmente gera confusão. Né? Então, legal que vocês trouxeram essa questão aí. Tá? Pergunta, e esse Z vai ser sempre normal? Resposta, sim e não. Sim, se o seu sempre se referir a teste de proporção. Então, se for o teste de proporção, sim, o Z vai ser sempre normal. Mas, e se eu tiver em outros contextos? Né? Se eu não estiver testando proporção? Né? Se o meu teste for H0, Mi igual a Mi0, contra H1, sei lá, Mi menor
do que μ0. Aí a minha estatística de teste era t, né? Então, na verdade, o p-valor ele vai ser p de t se, como eu estou com a hipótese nula, μ menor que μ0, então o que é mais extremo? É mais extremo de acordo com H1 se o t for um valor baixo. Então, na verdade, vai ser t menor do que tzinho, dado H0, onde tzinho é o valor observado de t na amostra, tá? Tudo bem? Fez mais sentido agora? Então, vai depender do teste. Se o teste estiver usando como estatística o t, então é a probabilidade do t ser mais extremo. Se a estatística estiver usando Q quadrado, é a probabilidade da Q quadrado ser mais extremo. Aí o mais extremo vai depender, né? Se é menor ou se é maior, vai depender do H1. Tá? Tudo bem? Esse tzinho seria o valor de x barra menos μ dividido por S sobre raiz de n, exatamente. Só tem um parêntese aí, Davi, mas eu acho que você entendeu certo, tá? É x barra menos μ entre parênteses dividido, aí depois da divisão também tem um outro parêntese, né, que é o S dividido por raiz de n. Mas é isso mesmo. Então, assim, no início, essa noção de p-valor é um pouquinho confusa mesmo, mas com o tempo a gente fazendo exercício, eu acho que isso vai clareando um pouquinho na cabeça de vocês, tá? E assim, às vezes tem até profissional mesmo, né, pesquisador, que às vezes se confunde, né, não na área de estatística, mas em geral em outras áreas. Interpretam o p-valor errado, por exemplo. Acham que o p-valor é a probabilidade de H0 ser verdade. Isso aí, eu tô cansado já de ouvir isso. Tem muita gente que, tipo, sabe, fala e aí diz assim, a p-valor é a probabilidade de H0 ser verdade. Não é verdade isso. Tá? H0 ser verdade é o quê? μ ser igual a μ0. Não tem nenhuma variável aleatória, então não faz sentido. Quer dizer que p-valor é a probabilidade de H0 ser verdade, porque não tem variável aleatória aqui. Então, só para mostrar para vocês que essa noção de p-valor é um pouquinho confusa, então precisa mesmo de um tempo refletindo sobre esse conceito, tá? E aí eu estava na seguinte questão, estava me perguntando, né? Estava tentando interpretar esse ponto, né? Por que eu rejeito H0 se o p-valor for menor do que alfa? E aí a questão é a seguinte, deixa eu só voltar aqui no slide, talvez eu precise dele para voltar alguma informação. Então, eu tinha definido o seguinte, o p-valor era a probabilidade, né, da estatística de teste ser maior do que o valor que eu observei. Então, aqui está o valor que eu observei, né, que é o z. Então, concorda comigo que o p-valor é essa área que eu representei aqui, né, abaixo da curva da normal. Então, é essa área aqui que eu pintei de azul, né, que está mal pintado, mas deixa eu só reforçar. Então, é essa área. Aí, o que aconteceu, né? Como o p-valor foi menor do que o alfa, está aqui o alfa. Então, a gente tem que olhar o seguinte, tem que lembrar que eu gosto de pensar assim, ó, no pé do p-valor, eu tenho o que eu observei na amostra. E no pé do alfa, eu tenho o limite da região crítica. Então, se o p-valor é menor do que alfa, é porque a área à direita, né, no caso, porque o H1, só porque o H1 é P maior do que P0. Então, a área à direita é menor do que a área à direita de Z, é menor do que a área à direita de Q. Então, é porque o Z está à direita de Q, né? Se o Z tivesse aqui, o valor que eu observei de Zzinho tivesse aqui, né? Aí o p-valor seria maior do que alfa. Tá? Então, ó, eu tenho que sempre lembrar que o quantio associado ao p-valor, né, o p-valor dá informação sobre o quantio associado a ele. O quantio associado a ele é o que eu observei para a estatística de teste. Enquanto que o quantio associado ao alfa é o valor limite da região crítica. Então, tanto faz se eu comparar, né, se Z é maior do que Q, é equivalente a comparar se o p-valor é menor do que alfa. Não é isso?
Então, se são coisas equivalentes, então tanto faz. Ou eu rejeito H0 se o Z for maior do que Q, ou eu rejeito H0 se o p-valor for menor do que alfa. Tá? Fez sentido, pessoal? Ou ainda ficou confuso? Então, ó, como o p-valor for menor do que alfa, eu vou fazer o cálculo, eu não fiz ainda. Vamos lá. Pegar o valor do p-valor. Vou pegar aqui, ó, p valor foi igual a P de Z maior do que aquela quantidade lá, que é 1 menos P enorme de 2,69. Então, esse é o P-valor. 1 menos P enorme de 2,69. Então, vou pedir aqui o P-valor. 0,0036. Então, de fato, né, esse era o P-valor, o alfa era de 2%, se eu não estou enganado. Alfa era 2%. Então, o p-valor foi menor do que alfa. Tá? Então, por isso eu rejeitei. Tá? Então, ó, vou fazer o gráfico de novo. Agora eu vou fazer do zero, porque aí eu acho que vai clarear um pouco. Vamos lá. Então, o que eu tenho? Tem o seguinte. Vou apagar esse valor aqui. Então, aqui eu tenho Z. Então, Z tem uma distribuição normal. Essa aqui é a minha estatística de teste. Aí eu vou rejeitar H0. Né? Para definir se eu rejeito H0, eu tenho que achar o valor de Q, que no caso, né, de novo, porque H1 é P maior do que P0. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou rejeitar H0 se o valor de Z for maior do que Q. Então, eu vou calcular o Q. Aí eu venho aqui, né, para calcular o Q, o que eu faço? Eu pego o alfa, que era, no meu caso, de 2%, e calculo P, que deixa à direita 2% de probabilidade. Então, isso aqui me deu o valor de Q, que no caso era 2,05, não é isso? Aí agora, ao invés de eu calcular o Z e ver se o Z está à direita ou à esquerda de Q, eu vou calcular o P-valor. Aí fui lá, fiz a minha conta, né? Eu vi o seguinte, eu vi que o P-valor deu igual a 0,003, eu acho. Deixa eu subir para ver se é isso. 0,003. Eu parei aqui com uma casa só para escrever menos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, então vou botar o p-valor, 0,03, colocar ele em azul, 0,03. Aí agora eu tenho que colocar ele no gráfico. Né? O p-valor era a probabilidade de Z maior do que 2,69, que era Zzinho. Então, ó, o p-valor ser igual a 0,3 vai me ajudar a colocar o Zzinho no gráfico. Então, o p-valor deu menor do que alfa, não deu? Então, como o p-valor ele é Z maior do que Zzinho, então aqui eu vou colocar o Zzinho. Eu posso ter o Zzinho aqui? Se eu tiver o Zzinho aqui, o p-valor fica sendo essa probabilidade, né? E aí a probabilidade daria maior do que alfa. Então, não posso, o Zzinho não pode estar aqui. Então, o Zzinho tem que estar desse lado. Então, porque o p-valor deu menor do que alfa. Então, aqui vai vir o p-valor. Aqui eu tenho o p-valor. Tá? Então, nota que o p-valor me ajudou a ver onde estava o Zzinho, né? Porque eu notei o p-valor menor que alfa, então o Zzinho tem que estar à direita de Q, né? Então, quando eu comparei o p-valor com alfa e vi que era menor do que alfa, era a mesma coisa que eu concluí que o Z era maior que Q. Como eu rejeito se o Z for maior que Q, então eu rejeito se o p-valor é menor que alfa. Né? Então, esse era o raciocínio. Então, rejeito H0 se p-valor é menor do que alfa.
Não deu a conta do p-valor. Desculpa, fiquei aqui falando sobre o gráfico. Tá? Então, ó, como o z foi menor do que como o p-valor deu menor que alfa, é porque o z está à direita de Q. Tá? Então, vamos voltar à conta do p-valor. Acho que eu passei rápido mesmo. Então, ó, como é a conta? O p-valor significa a probabilidade de observar z maior do que 2,69, tá? Que foi o valor observado de z na amostra. Então, só para a gente lembrar, o valor que a gente observou para z na amostra é 2,69. Então, está aqui o meu valor de z. Então, P de z maior do que z, dado H0. Então, dado H0, z tem distribuição normal 0,1. Então, z dado H0 tem distribuição normal 0,1. Aproximadamente. Tá? Então, ó, a conta do p-valor sempre ser 1 menos p enorme de z? Nem sempre. Aqui, ó, eu coloquei 1 menos p enorme de z porque eu identifiquei que o meu teste vai rejeitar a direita, né? Porque o P1, no H0, eu tenho P maior que P0. Então, o desenho vai vir à direita, tá? Então, como é à direita, eu quero calcular P de Z maior do que Z, então tem que fazer 1 menos P enorme. Ou então, usar aquela noção, né, que vocês já estavam usando, que era de fazer P enorme, 0, 1 e falso. Né? Falso. Então, anota que vai dar o mesmo p-valor. Então, eu só fiz maior, eu só fiz 1 menos, porque eu estava na hipótese alternativa P maior que P0. Se a hipótese alternativa fosse P menor que P0, tá? Então, vamos ver aqui. Se fosse P menor que P0, eu vou fazer o gráfico de novo. Se o meu H1, tá? Se o meu H1 fosse P menor que P0, então eu faria o seguinte, aí aqui eu teria a minha estatística de teste, né? Então, o valor que eu observei, aqui está o quê? Não, desculpa. Aqui está o quê? Né? Então, eu rejeitaria H0. Agora, se eu observasse o Z menor do que o valor Q, né? Então, está aqui o Q. Então, a probabilidade de rejeitar H0, não, de rejeitar H0, dado H0 verdade, é o alfa, que está aqui. Né? E aí, eu vou lá e observo o meu p-valor. Então, o p-valor seria, aqui eu teria o p-valor, é sempre a probabilidade de observar algo mais extremo para a estatística de teste do que o que eu observei na amostra. Então, o que seria mais extremo agora? Mais extremo seria valores menores, né, valores pequenos. Então, mais extremo seria Z menor do que os 2,69. Então, aqui está, em algum lugar, está o 2,69. Então, para me auxiliar, isso aqui dá para fazer. Então, para me auxiliar, eu vou calcular o valor do p-valor. Então, ó, nesse caso, o meu p-valor seria igual a p enorme 2,69. Então, o valor, vocês vão ver aqui, o valor do p-valor vai dar bem alto. 99,64. Então, é porque à esquerda do valor que eu observei, eu tenho quase 1, né? Eu tenho quase 100%. Então, é porque o meu Z, né, observado está até a direita de 0, né? Então, é aquela mesma história. O p-valor está me informando aonde está o Z. Então, essa área aqui que eu coloquei em azul é o p-valor. Então, nas mesmas condições, né, se eu tivesse observado o mesmo Z, mas a minha hipótese não fosse P menor que P0, eu também concluiria que rejeitaria H0, né, porque aqui está o p-valor. Não, aí eu concluiria que não rejeita. Aqui está o p-valor.
Então, ó, o p-valor me ajudou a ver onde é que estava z, eu vi que ele estava até à direita de zero, né, na normal 0,1, então não tem como, não teria como ele ser menor, né, ele ser menor do que z, não menor do que q. Né? O p-valor deu maior do que alfa, então eu não rejeitaria H0. Tudo bem? Então eu não rejeito porque o p-valor é maior que alfa. Né? Então é sempre assim. Nota que se eu calculei o p-valor, né, é só comparar com alfa. Né? Não importa se o teste é à esquerda ou se o teste é à direita, para a conclusão. Né? A conclusão sempre vai ser se o p-valor é menor do que alfa. Não importa se o teste é bilateral, se é unilateral à direita ou unilateral à esquerda. Então, sempre que o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito. Tá? Rejeito a razão. Sempre. Tá? Então, não importa se o H0 é bilateral ou unilateral, tá? Ou H0 unilateral, ou H número. Tá? E não importa a direção. Sendo bilateral, a gente vai ter que ver os dois extremos? Sim, vai ter que ver os dois extremos. Tá? Então, se fosse bilateral, o que seria mais extremo, no caso? O bilateral seria, né? Se fosse, então, vou só colocar isso antes de dar o pause aqui na aula. Então, p-valor, se fosse bilateral, tá? Seria a probabilidade do z. O que seria mais extremo? Seria mais extremo se eu observar um valor grande, ou se o z fosse maior do que 2,69, ou eu também estaria no caso mais extremo se o z fosse menor do que menos 2,69. Tá? Tudo bem? Então seria o mesmo raciocínio, mas eu teria que calcular as duas probabilidades. Seria a probabilidade do z ser maior do que 2,69 e do z ser menor do que menos 2,69. Tá? Então aí teria que calcular essas duas coisas. Teria que ver P enorme à direita de 2,69, somar com P enorme à esquerda de 2,69. Como esses dois valores são iguais, o p-valor daria duas vezes o p-valor de z ser maior do que 2,69, dado H0. Tá? Então você pode escolher, se você estiver calculando o p-valor bilateral, vai dar duas vezes a área de um lado. Você escolhe o lado que você quer trabalhar, ou você vai tratar com z menor do que menos 2,69, ou z maior, e vai multiplicar a probabilidade por 2, tá bom? Então, assim, é um pouquinho mais trabalhoso de entender a interpretação, mas uma vez que a gente entenda, a gente vai ver que o teste de hipótese vai ficar ainda mais fácil usando o p-valor, vai ser ainda menos conta, tá? É só ter em mente essa interpretação que vai mudar um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar a aula aqui nessa segunda parte, para a gente dar mais um intervalinho, né? E aí a gente pode voltar, então, quando for 11 horas, ao invés de voltar quando for 11h05, porque eu quero garantir que vai dar um tempinho para a gente falar da terceira parte da aula, tá? E aí, gente, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Quando eu voltar por aqui, vou pegar uma água.